A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 2 de junho de 2026. Quero cumprimentar já de imediato a imprensa aqui presente, na pessoa do Adamati, cumprimentar o seu Benac, demais pessoas que estão conosco hoje aqui, cumprimentar os servidores da casa, também as pessoas que nos acompanham através do canal do YouTube. Ordem do dia. Requerimentos, espaço dos requerimentos. Não há projetos para discussão neste dia. Requerimento número 29/2026. Convite à AGERGS, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados do Rio Grande do Sul. A autoria, vereador Darlan de Jesus, a quem eu passo a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, seu Benáquio, Cláudia, Molon. Esse requerimento, senhor presidente, é com base aí nos últimos dias que nós tivemos mais alguns casos em relação à qualidade da água. Então, nós solicitamos aí, né, eu peço a colaboração dos demais colegas vereadores para a aprovação desse requerimento, visto que a qualidade da água baixou bastante. E então eu peço aos caros colegas vereadores aí o apoio nesse requerimento. Obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgar. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, se a gente puder, só vamos aqui. Isso, vamos colocar no silencioso se der os telefones. E aí vamos voltar o tempo do vereador Juliano Balgarte. Posso lá? Vamos lá, vereador. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimento as pessoas aqui presentes, Giovanni, as pessoas que aqui estão chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, cumprimentar o Adamati da imprensa, cumprimentar os nossos colegas da assessoria. Bom, de forma bem sucinta e objetiva, vereador Darlan, eu evidentemente que eu votarei favorável, porque eu acho que todas as ações em prol deste problema que a gente está enfrentando, elas são válidas. Então, votarei favorável. Não tenho muita expectativa nem muita esperança, mas é mais uma vez que a gente está tentando fazer algo. Agora, o senhor tem proposto a vinda e nós vamos apoiar, porque é a pauta latente da sociedade farroupilense. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgartens. Passo a palavra ao vereador Roque Cervenin. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas aqui presentes, a imprensa, pessoas que nos assistem das plataformas digitais. Vereador Jesus, nós votaremos favoravelmente ao teu pedido e vou justificar. Veja bem, o que é a AGERGS, essa agência reguladora de serviços aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, ela precisa de fato ser tirada da inércia. Porque quando eu falei aqui naquela audiência, que inclusive foi o senhor que propôs, que a AGERGS era a bela adormecida, que precisava ser despertada, é nesse sentido. Se a gente não fizer nada, eles vão nos contar que estão fiscalizando,
A gente não vai poder mensurar essa fiscalização deles, porque é algo substrato, que não é palpável, que você não tem como ter essa informação quantificada. E nós precisamos trazer eles para esse debate constantemente. Então, eu creio que, mesmo que talvez não tenha, assim, o alcance que a gente imagina, que a gente deseja, mas o fato deles estarem sendo constantemente retirados da sua inércia, quer seja pelo Poder Legislativo, quer pelo Poder Executivo, que me parece que há poucos dias atrás o Poder Executivo também reuniu com eles, tudo é válido. Contudo, quando aqui estiverem, é preciso planejar algo, porque todo estudo que vier para esse debate, ele é importante, porque senão, se não estivermos devidamente preparados e com o devido conhecimento sobre o caso, eles contam de novo uma historinha para a gente e a gente acha que eles vão estar certos. Mas essa casa tem estudado muito esse tema e creio que estamos bem preparados para debater com eles nesse caso. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, coloco em votação requerimento 29/2026. Em votação. Vereador Clemente Valandro, vereador Jorge. O sistema aqui não está funcionando, mas eu me posiciono favorável. Tá. Jorge, tenta dar uma atualizadinha aí só para a gente aguarda aqui. Concluindo a votação, então, aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento número 30/2026, convite a SIX Farroupilha, Câmara de Indústria e Comércio, Serviços e Agronegócio de Farroupilha. A autoria do vereador Darlan de Jesus, a quem eu passo a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Esse requerimento se dá por conta do número elevado de acidentes que nós temos no Trevo da Grendene. Então, a gente sabe que tem uma obra prevista, 3 obras, né? Trevo da Santa, Trevo da Grendene e também a questão ali em frente a Soprano Plásticos, né? Então, nós, como a Casa do Povo, né, queremos ouvir todo mundo, as entidades, né, e também os órgãos aí. Então, a ideia é que a gente possa entender qual é a demanda que a SIX tem e para poder também protocolar, enfim, lutarmos aí para uma obra paliativa no Trevo da Grendene, visto que existem muitos acidentes ali também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação requerimento número 30/2026. Em votação. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em discussão, o requerimento número 31/2026. Convite a representante do Grupo de Contribuição e Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Farroupilha, autoria do vereador Roque Cervenini, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, esse requerimento, ele versa exatamente sobre o mesmo tema da água. E eu quero aqui dizer que louvo a iniciativa do Poder Executivo por ter contratado esse estudo junto à Universidade de Caxias do Sul. Inclusive, tive a oportunidade de acompanhar no dia em que houve o lançamento, ou melhor, a assinatura desse contrato, e creio que é um contrato feito com uma instituição respeitada e com um quadro profissional técnico bem importante. Aliado a isso, temos aí o nosso pessoal qualificado da nossa própria prefeitura. É o nosso quadro de memória, é o nosso quadro de servidores de carreira e também ocupantes de cargo de confiança, de comissão, que são quadros técnicos. E há, né, por parte da Prefeitura Municipal, das Secretarias Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Obras e Trânsito, Saúde, Departamento Jurídico, integrantes dessa equipe da Universidade de Caxias do Sul, sendo feito um estudo
E esse estudo ele tem, em última análise, o seu objetivo é de estratificar a necessidade que a cidade tem para o abastecimento de água e também para coleta e tratamento de esgoto. Isso é importante porque é aquilo que eu falava ontem. Quando você tem uma estratificação, você tem um diagnóstico, você conhece o que você quer comprar, qual o produto que você precisa comprar, você vai acabar comprando certo, né? Senão você vai estar comprando o produto errado e é o caso de fazer um edital para uma possível licitação no futuro. Esse estudo está em andamento, isso é bem verdade. E no meu requerimento eu coloco para que venham a esta casa fazer um esclarecimento de como está o andamento desse estudo, né? Como está, em que estágio estão de fato chegando os dados, enfim. Eu conversei inclusive com alguns vereadores e há um entendimento de que o melhor seria que viessem na conclusão do estudo. E eu concordo que pode vir na conclusão e pode vir também durante a realização do estudo. Mas como eu vejo que talvez a maioria entendem que deveriam vir para esta casa apenas após a conclusão, eu peço vênia ao presidente desta casa para que a gente pudesse então apenas fazer uma reformulação no requerimento para que venham a esta casa tão logo o estudo esteja pronto. Se puder ser dessa forma e colocar em votação nesse sentido. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. E que fique valendo já o requerimento, então, tão logo esteja pronto o estudo, né? Obrigado, vereador Roque Cervenini. Eu peço a Vossa Excelência, então, que retire o requerimento e refaça, e a gente coloque em votação novamente, para que ele possa vir durante, ou seja, na conclusão, assim que já esteja pronto, como Vossa Excelência colocou. Pode ser? Eu prefiro que seja assim, que a gente fizemos já de forma, se o senhor puder fazê-lo, a gente já coloca em votação na próxima semana. Pode ser? Sim, pode. Ok. Então, conforme acordado aqui com o vereador Roque Cervenini, fica retirado, então, o requerimento número 31. O vereador vai reformular o texto e volta para a votação, então, na próxima semana. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Requerimento em discussão, requerimento 32/2026. Convite a representante do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, o CISGA. A autoria, o vereador Roque Cervenini, a quem passo a palavra. Na mesma senda, então, considerando o advento da Lei Municipal 14.026 de 2020, que é a lei federal que instituiu um novo marco regulatório do saneamento básico, e considerando que a referida legislação estabelece como meta que até 31 de dezembro de 33, portanto, daqui 7 anos, a população brasileira tenha acesso à água potável em 99% dela. E 90% tenha acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Considerando que a atualização legislativa incentiva a formação de blocos regionais de municípios, visando garantir viabilidade financeira, eficiência operacional e ganho de escala na prestação de serviços, considerando que o governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Reconstrução Gaúcha, está elaborando projeto de lei para a criação da micro-região única de saneamento, prevendo a transferência à iniciativa privada de atividades relacionadas à implantação, expansão, operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto em 176 municípios gaúchos que não são atendidos pela Corsan, considerando que o município de Farroupilha é consorciado ao CISGA, considerando a realização de audiência pública nesta Casa Legislativa em 25 de março de 26, oportunidade em que foram debatidos problemas relacionados ao abastecimento de água no município. Diante do exposto, requer-se a presença do representante do CISGA nesta Casa Legislativa, possibilitando aos vereadores e à comunidade farroupilhense o amplo debate acerca das propostas, ações e soluções relacionadas ao abastecimento de água
e ao tratamento de esgoto no município. Chama atenção aqui esse projeto do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Reconstrução, que está elaborando um projeto de lei para a criação da microrregião de saneamento, prevendo a transferência para a iniciativa privada de atividades relacionadas à implantação, expansão e operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto em 176 municípios que não são consorciados pela Corsan. Ou seja, a ideia do Governo do Estado é que, inclusive, esses municípios que não têm ligação com a Corsan, que têm outros meios de abastecimento de água, com extração de águas profundas, possam deixar de ter essa autonomia e esse serviço ser ofertado à iniciativa privada, através de um consórcio, porque talvez um município pequeno, vamos pegar um município, se nós comparar Farroupilha com São Paulo, é evidente que Farroupilha é pequeno, mas se nós compararmos Farroupilha com Monte Belo, ou com Pinto Bandeira, é um município relativamente grande. Então, esses municípios pequenos, eles não são atrativos para a iniciativa privada, porque quem que vai querer implantar um sistema, né, em um município pequeno? Então, faria um consórcio de 176 municípios e formaria ali uma massa de consumidores importante para abastecimento de água, tratamento de água, coleta e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, e aí você teria ali vamos dizer assim, um atrativo maior a ser oferecido para a iniciativa privada. E a iniciativa privada, ela é excelente, mas eu acho que nesse quesito da água, eu acho que não dá para ser para a iniciativa privada. Eu acho que ela pode até ser concedida mediante um bom edital, mediante uma boa formatação, assim como é as rodovias. Às vezes tem que ser concedidas, não pode ser vendida, né? Mas concedida por prazo determinado até é aceitável, mas isso precisa ter um bom debate para você conhecer exatamente o que se quer. Então, como há essa possibilidade de fazer consórcios, por quê? Porque Farroupilha é consorciada do CISGA. Então, se é consorciada para fazer compras e para tantas coisas, e o CISGA tem essa proposta, por que a gente não ouvir? Né? A gente ouvir exatamente o que é que eles têm para nos oferecer. E não, ninguém está chamando aqui para fazer consórcio com o CISGA. Depois a prefeitura vai decidir, mas a gente precisa estar sabendo disso, o que eles têm para oferecer. Então, nesse sentido, eu fiz o requerimento e submeto a aprovação dos nobres pares para que a gente possa prosseguir, se for o caso. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Sevenini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, eu coloco em votação o requerimento número 32, 2026. Ok, nós temos então 5 votos favoráveis e 9 votos contrários. Então fica rejeitado pela maioria dos vereadores. Requerimento número 33, 2026. Convite a representantes da AFAPAM. Autoria, vereador Juliano Balgarten, a quem passo a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar a comunidade presente. Na última semana que passou, eu estive juntamente com o Gelson, com a Suzana Magione, que é a presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e também com o Pancoto, que é uma liderança histórica na temática da preservação do meio ambiente. Nós fomos lá na antiga Maesa conhecer um PEV, um ponto de entrega voluntária, ou popularmente chamado como ecoponto, para conhecer o funcionamento. E lá nós tivemos uma conversa com os representantes lá da Secretaria do Meio Ambiente, debatemos algumas coisas e eu achei oportuno nós trazermos esse debate que há algum tempo a gente tem feito, mas eu acho que nós precisamos intensificar para também fazer uma provocação ao Poder Executivo. E quando falo uma provocação, é no sentido para, de repente, ter alguma mudança de processo. E eu acho que é importante ouvir as organizações da sociedade civil, as entidades, e, portanto, eu estou convidando o Pancoto e a Suzana para virem falar sobre as questões pertinentes do lixo.
porque a gente sabe da importância de se conscientizar o descarte correto, a separação, a necessidade da preservação do meio ambiente e também nós precisamos achar algumas alternativas para melhorar a coleta do lixo. Porque nós temos casos, relatos que o próprio lixo ele é misturado. Passa a recolher lá o seletivo, depois mistura com o orgânico e assim sucessivamente. E aí todo esse material acaba sendo depositado lá no aterro sanitário, fato que gera um custo alto para o município, fato que parte daquele material, aliás, a grande maioria daquele material poderia ser reciclado, ter sido gerado renda, emprego e desenvolvimento e, claro, um olhar atento ao ambiente. Então, eu acho que é super válido e eu também gostaria de sugerir, se evidentemente se o requerimento for aprovado, para que, como esse mês tem ações alusivas ao meio ambiente, se eu não me engano, é a Semana do Meio Ambiente, não sei precisar data, se possível, convidar a Suzana e o Pancoto para virem ainda este mês, para a gente fazer um bom debate e ver dentro dessa experiência para propor algo, porque eu acho que a sociedade precisa reagir como um todo, e o poder público é o protagonista desse processo. Então, nós precisamos tomar algumas ações. Então, peço, senhor presidente, que seja colocado em votação. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer com a palavra, o vereador Jorge Sense. Colegas vereadores, quero saudar todos que estão aqui nos acompanhando. Álvaro e sua família, bem-vindos e parabéns depois pela moção. Eu vejo, Juliano, sou favorável ao requerimento, sim, porém, eu não sei se não seria interessante trazer outros entes para debater sobre esse tema. Tendo em vista que a FAPAM é importantíssima, sim, ela faz um papel bem importante no município, mas se nós trouxéssemos, e não é para contrapor, sim, mas é para acrescentar, né, eu acho que seria importante. Sabemos que nós, cidadãos, descartamos de forma irregular a maioria dos nossos lixos. Então, eu sei que a FAPAM poderá trazer essas orientações, mas talvez a outra ponta, né? Talvez alguém da própria Ecofar que faz o recolhimento. Não sei, é uma sugestão só, mas sou favorável como ele está. Se o senhor acatar, é um acréscimo. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sense. Com a palavra, os senhores vereadores. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, eu coloco em votação, mas antes da votação gostaria de ouvir o vereador Juliano, se o senhor... Sim, posso falar? Sim, sem problema, pode chamar a Ecofar, não me lembro. Mas... o vereador Roque, uma situação não condiz com a outra, cada situação é uma situação, querido. Não, é um convidado para estar junto, justificar, o seu requerimento muda toda a tônica. Não. Nós estamos discutindo sobre esse, vereador Roque, sobre esse agora. Não. Nós estamos com situações diferentes, vereador. Vereador Juliano. Então mantém da forma como que está original o requerimento, que foi uma sugestão, e eu agradeço o vereador Sense pela sugestão, porque o foco não é uma disputa entre a situação e a oposição, o foco é atacar o problema, e o problema ele é em voga do lixo, né? Então, por mim não teria, também se tivesse a necessidade de nós reescrevermos a redação, assim o faríamos, mas vota dessa forma na íntegra, porque eu acho que é importante ter esse ponto por parte da sociedade. Obrigado, vereador. Joia. Obrigado, então. Fica não acatada a sugestão do vereador Jorge Sense. Passo a palavra ao vereador Roque Cerveni. Senhor presidente, eu quero comungar com a ideia aqui do vereador Jorge e também com a do vereador Juliano. Eu acho que dá para juntar as duas ideias no mesmo requerimento. Porque eu não acho que tem que matar ideias. As ideias têm que ser debatidas e têm que ser construídas. Que eu acho que ninguém discorda de tudo da ideia do outro. Eu acho que todo mundo concorda um pouco e discorda um pouco. E eu acho ruim quando simplesmente não se aproveita uma ideia de uma outra pessoa porque ela não é do mesmo partido. Isso quem perde é a sociedade. Então eu acho que poderia, de repente, neste requerimento, como foi aqui citado o José Pancoto e a Suzana Magione, que eu acho que são dois experts na área da questão de reciclagens e da FAPAM,
poderia talvez trazer junto alguém da Ecofar, que daí você vai ter as duas, né? Vai ter os dois lados. Você vai ouvir eles, né, que são aí veteranos na área, principalmente o José Pancotto, que há muitos anos lida com isso. Mas também vai ver a questão da Ecofar, que é quem faz a coleta, em última análise, também trata da questão da separação do lixo. Então, acho que ideias a gente constrói, a gente não destrói. Então, a minha sugestão é essa. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público aqui presente, Giovanni, Adamati, Benáquio. Concordo com o vereador Jorge, né? A gente podia acrescentar, né? Falei isso ontem sobre a questão do lixo. É uma questão hoje que demanda muito do Poder Legislativo também, né? A questão do Darlan, que também colocou um projeto também para a questão, para a gente tentar coibir um pouco essa questão do lixo, né? Então a gente precisa se unir forças, né? Discordo do vereador Roque quando fala que é oposição em situação. Aqui a gente não está discutindo que é oposição em situação, aqui a gente está discutindo projetos. E a gente é livre para ser uma democracia aqui e achar o que é certo, né? Às vezes tem coisas que não vai concordar e tem coisas que eu não vou concordar. Então, nesse quesito aí, sim, eu acho que é válido, né? A gente poderia ter colocado, né, algo a mais ali para agregar. Então, ceda uma parte para o Juliano. A parte, vereador Juliano. Presidente, então, como houve manifestação dos vereadores, o Sense, do Silo, do Roque, eu acho que é prudente acrescentar. Então, como não tem verbalmente, eu solicito, então, a retirada e, a posteriori, então, amanhã, a nossa assessoria vai reformular o documento e só vai acrescentar, então, alguém da Ecofar. Mas o único pedido que eu faço encarecidamente é que venha alguém que tenha capacidade de falar. Não é para trazer números, nós queremos debater o assunto problema. Porque senão, não é, de novo, não é um ataque de um lado ou de outro, é para nós tentarmos achar uma solução. Então, esse é o meu único pedido, eu aceito, mas aí que, de fato, depois quando a gente votar, seja acatado que venha alguém capaz para abraçar e falar sobre essa temática. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passa a palavra ao vereador Darlan de Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Sobre o tema, eu sou favorável, sim, de como está o texto, ou se fizer as alterações também. Alguns meses atrás, eu fiz uma solicitação para poder trabalhar junto com o pessoal da coleta no caminhão, onde eu passei um dia com os guris ali do caminhão, e o que a gente notou foi um desleixo gigantesco. Então, tanto dessa questão da mistura do lixo, do orgânico, do lixo seco, do descarte irregular, é uma condição assim desumana, né? Então, o que a gente está passando hoje. Então, vereador Juliano, o meu voto é favorável ao teu requerimento. Ok, obrigado, vereador Darlan de Jesus. Então, o vereador Juliano Balgarten, ele pede a retirada do requerimento, vai reformular e vai, então, colocar em votação novamente para a próxima semana. Requerimento número 34/2026. Informações referentes ao sistema de esgotamento sanitário do município. Autoria, o vereador Juliano Balgarten, a quem passa a palavra. Então, o requerimento 34/26 é da minha autoria, mas é mais uma sequência das proposições que a gente tem trazido a debate e na qual, literalmente, nós estamos tentando montar um dossiê com informações. Porque quando a gente fala de esgotamento sanitário, logo lembra a taxa e muitas pessoas nos questionam. Tá, eu tenho que pagar a taxa, mas os outros determinados bairros não pagam. E aí eu expliquei, a gente fala, a gente comunica, que de fato onde que está tecnicamente ocorrendo o tratamento tem o custo. Mas eu gostaria de números, de dados, para embasar o nosso debate. Então eu fiz alguns questionamentos. Eu gostaria de saber qual que é o percentual atual da coleta e de tratamento de esgoto sanitário do município de Farroupilha, quais são as metas estabelecidas pela concessionária para ampliação da coleta do tratamento de esgoto no município até 33, que é o ano da validade do contrato e também o marco legal do saneamento, mas que tudo indica será postergado para 2040.
Qual o cronograma previsto de investimentos, obras e expansão da rede de esgotamento sanitário no município? Quais bairros ou regiões estão contemplados nas futuras ampliações do sistema? Se existem estudos, projetos ou cronogramas específicos em andamento relacionados à universalização do saneamento em Farroupilha? E, por fim, último questionamento, a relação dos bairros atualmente atendidos total ou parcialmente pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto, com indicação do percentual estimado de cobertura em cada região. Então, pontualmente um requerimento, porque nós não estamos dialogando com o poder público municipal, que seria através de um pedido de informações. Então, peço deferimento dos nobres pares e aguardamos a resposta da Corsã Egea, da Egea Corsã. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento 34/2026. Em votação. Foi agora, né? Ok. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em discussão, o requerimento número 35/2026, solicitação para a Corsã Egea de recolocação de paralelepípedos na Rua Independência, no bairro São Luís. A autoria, a vereadora Fernanda Correia, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento aos colegas vereadores, ao público que nos prestigia nessa noite, à imprensa, servidores da casa e os que nos acompanham através das redes sociais. Esse requerimento nada mais é também como uma certificação que esta casa notifique, presidente, a Corsã Egea, que realize com urgência a colocação dos paralelepípedos ali na Rua Independência, nas proximidades do numeral 483, porque conforme relatos de alguns moradores, o trecho foi aberto aproximadamente há 5 meses para a realização de um serviço. E até o presente momento, o calçamento não foi devidamente recomposto. Então, as pedras continuam acumuladas na via pública, ocasionando transtornos aos moradores e também aos motoristas que transitam no local. Então, eu peço que seja aprovado nessa noite para que a gente seja encaminhado com urgência esse requerimento à Corsã. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda Correia. Passo a palavra ao vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, então, mais uma vez faço uso da palavra. Vereadora Fernanda, quero te cumprimentar pela proposição e dizer que, evidentemente, que serei favorável, até porque isso aqui, infelizmente, tu não deveria nem estar pedindo, porque é meio óbvio, é que nem aquela questão que se aprende lá na escola. Abriu a porta, se fecha. Ligou a luz, apagou. Sabe, é muito lógico. Eu acho que isso é o cúmulo, mas, como nós estamos aqui para representar a população e fazer as devidas cobranças, nós vamos fazer. E é muito cômico, porque dá para usar até aquela piadinha, até um meme. Quando é para arrumar, é uma tartaruga se locomovendo. Quando é para cobrar, é um guepardo. Então, nós queríamos que o atendimento fosse padronizado, todos eles no mesmo tempo, evidentemente rápidos. Mas, com certeza, bem encaminhado isso, e esperamos que depois de 5 meses, que não vire 6, 7 e faça aniversário. Então, voto favorável. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra ao vereador Silonei Monteiro. Obrigado, presidente. Votarei favorável, Fernando, até porque essa questão da Corsã Egea, a gente vê absurdos acontecendo na nossa cidade, né? Então, inclusive, ontem eu falei também sobre um vazamento de esgoto no meu bairro, né? E depois que eu usei a palavra aqui, hoje de manhã já estavam lá. Então, essas ações são importantes, né? O Juliano disse que é incabível, né, Juliano? A gente tem que fazer isso, mas com a Egea não tem outro jeito. Se a gente não fizer aqui para os vereadores, a população já está meio que largada pela Egea, né? E a gente tem que tentar dar no que conseguir ajudar, porque hoje a gente também não consegue ajudar muito, se for ver, nós sentimos aqui impotentes, né? Então, essas pequenas ações aí, a gente tem que cobrar, assim, para que seja colocado, seja refeito, e votarei favorável. Obrigado, vereador Silo Monteiro. Passo a palavra à vereadora Glaci Silvestri. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores.
a comunidade que nos prestigia nessa noite, as que nos assistem através das redes sociais, ao Leandro, com a TV Serra e Rádio Miri, e as servidoras da casa. Quero te parabenizar, Fernanda, pelo requerimento, né, e dizer que é mais do que justo deixar nas condições de que estava antes a rua, sim, porque a comunidade paga o seu calçamento, né, e fica perfeito. Aí muitas vezes vão lá, fazem os reparos, e aí depois dos reparos, além de não colocar no lugar o calçamento, ainda quando colocam fica todo fora do nível, né? Então é obrigação, né? Não teria nem que estar fazendo um pedido aqui pela Câmara, seria obrigação de quem, como diz o vereador Juliano, né, quem estragou que conserte, mas que deixe em condições de como estava antes a rua. Então eu quero me manifestar dizendo que sou favorável ao teu requerimento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Glaci Silvestrin. Coloco em votação o requerimento 35/2026. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço dos requerimentos, passamos ao espaço de moção de moções. Moção de apoio número 021/2026, moção de apoio ao projeto de lei número 2471 de 2024, que garante tempo adicional e avaliações adaptadas para estudantes com dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem. A autora da moção, vereadora Foro Bonassi, a quem passo a palavra na tribuna. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite, também quem acompanha de suas casas, o Giovanni, presidente da Andef, que está aqui também nos prestigiando. Eu quero apresentar, presidente, hoje essa moção que eu julgo muito importante. Eu recebi de uma mãe de gêmeos, na verdade, que possuem, né, o TDAH, e ela vem conversando comigo já desde o ano passado o quanto que os meninos sofrem, né, na escola por conta do tempo das avaliações e que eles não conseguem muitas vezes finalizar então as atividades. Quando a gente viu que estava então tramitando na Câmara Federal o projeto de lei 2471 de 2024, a qual já passou pela Comissão de Educação, a gente entendeu que seria importante fazer uma moção de apoio então desta casa, né, para realmente apoiar e dizer que as câmaras de vereadores, né, as assembleias legislativas, enfim, entendem que esse projeto precisa passar lá na Câmara Federal. Então, eu vou ler aqui o que se trata, para que todos entendam também, mas eu quero já deixar claro que essa sempre, né, a pauta da neurodivergência é uma pauta que a gente trabalha muito forte aqui nesta casa, desde o início do ano passado, e não seria diferente, então, por isso a gente está entrando com essa moção de apoio também. Então, é a moção de apoio ao projeto de lei 2471, de autoria da deputada federal Clarissa Tércio, que é do Progressistas, aprovado já na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que assegura aos estudantes com dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem o direito de tempo adicional de 50% para a realização de provas e trabalhos, bem como a possibilidade de avaliações fracionadas. A proposta apresenta um importante avanço na promoção da equidade e da inclusão educacional, reconhecendo que estudantes neurodivergentes enfrentam desafios específicos no ambiente escolar e acadêmico, especialmente em avaliações tradicionais que muitas vezes não consideram suas necessidades individuais. E antes, conversando com o vereador professor Juliano, ele contava de um aluno dele que, ao fazer uma prova, ele sentava, pegava o lápis na mão, olhava para o teto, ficava olhando para tudo, menos para a prova, e o Juliano dizia, vamos, faz a prova, para lembrar o aluno que tinha que fazer a prova. Então, como o TDAH é um transtorno, né, que afeta a atenção, o autocontrole e a impulsividade, muitas vezes eles saem daquele momento, do foco do momento, né, e acabam, por qualquer coisa, tirando a atenção. Então, esse projeto que tramita também é para isso, para dar mais, para assegurar mais tempo para que eles possam fazer, então, as provas, né?
para garantir adaptações razoáveis, o que não significa privilégio, mas sim assegurar condições mais justas para que esses estudantes possam demonstrar seu real potencial, suas capacidades e aprendizagens, respeitando suas particularidades cognitivas e emocionais, beneficiando alunos da rede pública e privada, desde a educação básica até o ensino superior, promovendo uma educação mais acessível, humana e inclusiva. No ano passado, quando eu visitei as escolas do município, as escolas municipais, para saber, né, como eram os casos de inclusão, eu ouvi muito dos diretores que existiam, né, casos de autismo, casos de dislexia, enfim, entre outras condições, mas o TDAH era expressivamente assim o maior número de casos em todas as escolas, né, doutora Eleonora? A senhora deve saber o quanto isso, né, impacta as crianças e o quanto mais está sendo diagnosticado hoje em dia, então, as crianças com TDAH. E esse projeto, então, visa também reconhecer e conhecer, né, que as famílias atípicas das pessoas com deficiência ou com alguma condição, algum transtorno, como é o caso aqui também, que políticas públicas são fundamentais para que as pessoas consigam, né, quem tem, esses estudantes que têm transtornos de aprendizagem e do neurodesenvolvimento, consigam também mostrar o seu potencial e atingir, então, boas notas, passar de ano e também mostrarem que são capazes. Diante disso, então, só para terminar também, diante disso, manifestamos nosso total apoio à tramitação e aprovação definitiva do projeto, reforçando a importância de que o Congresso Nacional siga avançando em legislações que garantam dignidade, acessibilidade e igualdade de oportunidades na educação brasileira. Então, agora, vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e depois para o plenário da Câmara, que a gente espera que seja aprovado. Então, eu peço que a gente possa aprovar essa moção no dia de hoje. Obrigada. Obrigado, vereadora Fran Bonassi. Passo a palavra ao vereador Juliano Balgarte. Então, Fran, parabéns pela proposição. Tu tem sido, então, a vereadora incansável das causas da neurodivergência aqui nesta casa e elas são muito importantes. E tem alguns pontos que eu observo na prática na sala de aula. O primeiro deles, sem sombra de dúvidas, é a falta de recursos humanos. Quando a gente fala em inclusão, o que mais falta é pessoas capacitadas para atender os casos de inclusão. Segundo, falta de laudos. Porque o professor lá na ponta, quando ele observa o comportamento do aluno, quando ele observa a questão da aprendizagem, ele consegue notar que há algumas diferenciações. Só que entre tu ter o laudo médico e a orientação do professor, são duas coisas distintas. Terceiro ponto, em muitos casos, a família não admite e não quer que seu filho seja reconhecido como um neurodivergente. Isso é escancarado. Então, não querem levar para um neuro, não querem fazer consultas com psiquiatras ou profissionais da área. E isso prejudica quem? A criança, o adolescente, principalmente o seu desenvolvimento. Então, evidentemente que eu voto favorável e que precise, que muitas vezes as leis, quando elas são feitas, elas não dialogam com a realidade. E nós precisamos sim que as escolas tenham mais estrutura. E eu não estou dizendo só escola municipal, estadual, federal, estou dizendo todos os cantos, que o problema não é só aqui em Farroupilha. O problema é em todos os cantos do país e nós precisamos sim formação continuada para os professores. Então, evidentemente que eu voto favorável e parabéns pela proposição. Conte comigo nesta jornada. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Então, muito importante essa moção de apoio. Te falei, né, Fran? Tudo que eu puder ajudar na causa aí, pode contar comigo, né? Este vereador está sempre disposto a te ajudar. Então, a gente já vê o nosso governo do Estado, né? Já aprova alunos 4 matérias, né? Reprovado em 4 matérias, ele já aprova, né? Então, para ver como é que tá essas questões já. Então não vejo nada de mais justo, né? Que dá esse tempo maior, né? Para essas crianças que têm algum esse tipo de transtorno, né? Então, para que tenha boas notas, como tu falou, né? Então, pode contar comigo, meu voto será favorável. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cilo. Passo a palavra à vereadora Fernanda Corrêa. Obrigada, presidente. Quero também me manifestar, vereadora Flor, primeiramente parabenizar
pela moção e dizer que eu serei favorável. Essa moção nada mais é que garantir tempo, né, e avaliações adaptadas para alunos e estudantes com TDAH, e isso não é dar vantagem, como a senhora mesmo disse ali, é oferecer condições mais justas. E quando a gente fala isso, a gente sempre tem que lembrar que a inclusão se faz com respeito às diferenças. E realmente trabalhando em cima de políticas públicas que promovam a igualdade, né, Adamati? Porque é só dessa forma que a gente vai conseguir garantir oportunidades na educação. Então, quero deixar registrado que serei favorável e, mais uma vez, lhe parabenizar pela moção. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Fernanda Correia. Então, coloco em votação a moção número 021/2026. Aprovado por todos os senhores vereadores. Moção número 22/2026. Moção de apoio ao projeto de lei 294 de 2025, que cria o Programa Nacional de Apoio às Pessoas com Esclerose Múltipla e reconhece a doença como deficiência, ampliando direitos, acesso a tratamentos e inclusão social. Com a palavra, a autora, vereadora Fran Bonassi, na tribuna. Obrigada, presidente, novamente. Então, esta moção de apoio é em relação ao projeto de lei número 294 de 2025, de autoria do deputado federal Pezente, do MDB, né, que institui o Programa Nacional de Apoio às Pessoas com Esclerose Múltipla. E que bom que o Giovanni está aqui hoje, te agradeço, Giovanni. O Giovanni também que nos enviou, né, esta pauta, também a Beth, a sua irmã, também nos enviou. Eu me debrucei, estudei um pouco sobre isso também, para conseguir compreender um pouco mais, né, do que se tratava, para a gente conseguir vir aqui e também defender, porque eu acho que é extremamente importante que a causa da esclerose múltipla tenha visibilidade, que as pessoas conheçam e entendam realmente o que é e o que as pessoas que enfrentam, né, essa doença, então, crônica, passa. Eu vou ler, então, o requerimento aqui do que a gente colocou. Então, esse projeto de lei institui esse projeto de lei de autoria do deputado, que institui o Programa Nacional de Apoio às Pessoas com Esclerose Múltipla e reconhece a esclerose múltipla como deficiência para todos os efeitos legais. A presente moção tem como objetivo manifestar apoio a uma iniciativa extremamente relevante para milhares de brasileiros que convivem diariamente com os desafios impostos pela esclerose múltipla, doença crônica, progressiva e autoimune, que afeta o sistema nervoso central, comprometendo significativamente a qualidade de vida, a autonomia e a inclusão social dos pacientes. Ela se apresenta de várias formas, todas elas de várias formas, mas todas, mesmo as mais leves, causam sofrimento além do físico, psicológico, nos seus portadores, tendo em vista que em algumas pessoas os sintomas são invisíveis e às vezes as pessoas são até desacreditadas. E eu li essa parte aqui que está fora da moção, porque é uma fala da Beth. Quando a Beth me enviou, ela falou com essas palavras e disse: eu gostaria, né, de te passar essas informações, porque muitas vezes as pessoas não compreendem, porque tem casos que não são visíveis. Então, as pessoas são desacreditadas, né, as pessoas que têm essa doença. Então, esse projeto de lei busca garantir o acesso a tratamento médico especializado, medicamentos, terapias, reabilitação física e psicológica, além de incentivar pesquisas científicas, promover ações de conscientização e capacitar profissionais da saúde para diagnóstico precoce e atendimento adequado às pessoas diagnosticadas com a doença. E aqui, vereador Silo, é muito importante, quando a gente fala sobre isso, de reconhecer como deficiência, como foi do diabetes tipo 1, também quando o senhor enviou a esta casa, eu acho que foi ano passado, né, a moção sobre isso, porque quando a gente trata
uma doença como essa, como deficiência, a gente oferece e garante acesso às pessoas, né, Giovanni, que têm essa doença. Então, além disso, a proposta é importante porque é um avanço ao reconhecer, como eu mesmo falei, assegurando segurança jurídica e ampliando o acesso aos direitos, políticas públicas, inclusão social, acessibilidade e oportunidades no mercado de trabalho às pessoas acometidas pela doença. Relato das pessoas que convivem diretamente, né, diariamente com a esclerose múltipla demonstram a urgência e a importância dessa pauta. E assim como tu mesmo, né, já falou, a gente precisa reconhecer como deficiência, porque não é frescura. Isso é garantir acesso ao remédio caro, ao tratamento no SUS, a estabilidade no trabalho e dignidade para quem luta todos os dias contra essa doença. E não só a pessoa, mas também a família, né? Então, diante de tamanha relevância social, humana e inclusiva da matéria, eu peço aos nobres vereadores que a gente possa aprovar também essa moção de apoio e enviar, né, depois para a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara Federal e mais a Comissão de Saúde, onde vai tramitar também esse projeto de lei. Era isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Fran Bonassi. Passo a palavra ao vereador Joel Corrêa. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma saudação especial ao seu Álvaro Broilo, aí, que é o nosso homenageado na noite de hoje. Ansioso para ver os vídeos da Caravan aí, né? E uma saudação especial ao meu amigo Giovanni Capra, que está aqui também. Fran, votarei favorável a essa moção. Parabéns pelas duas moções que tu colocou aqui na casa hoje, duas moções muito importantes, né? E falar um pouquinho aqui que por conhecer o Giovanni, que ele está aqui hoje, eu sei da importância que tem que esse projeto de lei, que ele vire uma lei, né, Giovanni? Porque eu sei da tua luta, tua garra, tua determinação perante todas as dificuldades. Tu é como presidente da Andef, coordenador da Romaria de Caravaggio, idealizador, né, da Romaria dos PCDs de Caravaggio. Então, cara, eu sei da tua batalha, eu sei da tua luta por pessoas assim como tu está aqui com nós hoje. Eu imagino no Brasil todo aí deve ter diversas pessoas batalhando e querendo buscar melhorias. Eu vi aqui que a lei, então, ela busca um tratamento médico especializado, medicamentos, terapias, que nem a colega falou, reabilitação física e psicológica, e assim vai, né? Então, espero muito que este projeto de lei, que ele vire lei e saia do papel e que se transforme em melhorias reais para toda a população. E, Giovanni, mais uma vez, parabéns pela tua determinação, por toda a tua luta, e sabe que tu já sabe, tem o apoio da colega Fran, tem o apoio deste vereador aqui também, e tenho certeza que de toda a casa legislativa. Então pode contar com a gente para o que precisar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Joel Corrêa. Passo a palavra ao vereador Jorge Sense. Presidente, colegas vereadores, saúdo novamente a todos. Adamati e representando o TV Serra e Rádio Miriam. Giovanni, parabéns pela tua caminhada, vamos dizer assim, né? Presidente da Associação Municipal dos Deficientes Físicos. E, Fran, eu vejo que essa proposta, né, é do Rafael Pazente, lá de Santa Catarina. É uma proposta importante que, se ela for aprovada, vai contribuir, né, para que a legislação permita que os deficientes com esta comorbidade usufruam de benefícios que hoje não têm, né? Então, só para colaborar, sou favorável e parabéns por estar aqui, Giovanni, um forte abraço, meu irmão. Obrigado, vereador Jorge Sense. Coloco em votação a moção de apoio ao projeto de lei 294/2025. Aprovado por todos os senhores vereadores. Moção número 23/2026. Aplauso ao farroupilense Álvaro Broilo. Autoria do vereador Argídio Schmitz, a quem eu passo a palavra na tribuna. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores. Boa noite, Adamati, Giovanni, aos irmãos Benáquio, Paulo e a família do Álvaro Broilo. Conheci ele como Alvarito.
Hoje eu subo em esta tribuna com muita satisfação para falar de uma pessoa que representa muito bem o espírito trabalhador e apaixonado por Farroupilha, o senhor Álvaro Broilo. Álvaro Broilo, daqueles exemplos que a gente gosta de contar, porque começa lá atrás, no interior, em Santos Anjos, trabalhando com a família, no meio das uvas, da produção de vinho e da vida simples, mas cheias de valores. E desde cedo ele já mostrava que tinha algo diferente. Aquela curiosidade de entender como as coisas funcionavam. E foi assim, mexendo aqui, arrumando ali, ainda na casa dos pais, que ele começou a se tornar o mecânico, que hoje todos nós reconhecemos. Com apenas 13 anos, ele já tinha construído uma bicicleta a motor. Isso não é só talento, isso é paixão. Foi essa paixão que levou ele muito mais longe, para o mundo do automobilismo. Na década de 80, abriu sua oficina aqui em Farroupilha. Construiu seu próprio Jeep e começou a competir. E não foi só participar, foi subir no pódio, conquistar títulos, levar o nome da nossa cidade por várias regiões do estado. Depois vieram os anos 90, Campeonato Gaúcho de Opalas, onde ele não só pilotava, mas também preparava motores, ajudava outros pilotos, sempre com muito conhecimento e dedicação. E mais adiante chegou até a Fórmula Truck, um dos grandes palcos do automobilismo, como preparador e piloto. Em 2005, conquistou uma vitória importante em Curitiba. Isso mostra o nível que ele alcançou. Mas o que mais chama atenção na história de Álvaro não é só o talento e a persistência. Depois de anos afastado, muita gente teria parado por ali. Mas não, ele em 2021 voltou com um projeto único no Brasil. Uma caravana de 4 cilindros de circuito, feita praticamente com as próprias mãos. Motor, suspensão, amortecedores, tudo desenvolvido por ele, dentro de sua oficina. E o resultado, bicampeão da Copa Classic RS, campeão da Copa das Nações no Uruguai, aos 67 anos de idade. Isso aqui não é só sobre automobilismo. Isso é sobre acreditar, trabalhar, insistir e mostrar que nunca é tarde para alcançar grandes conquistas. Álvaro Broilo não leva só troféus para casa. Ele leva o nome de Farroupilha junto com ele, com orgulho, para cada pista onde passa. Por isso, essa homenagem é mais do que merecida. E o reconhecimento de uma trajetória construída com esforço, talento e amor pelo que faz. Peço aos nobres colegas vereadores que aprovem essa moção de aplauso. Parabéns, Álvaro. Farroupilha se orgulha muito de você. Parabéns à família de Álvaro Broilo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Argídio Schmitz. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Então, eu queria parabenizar esse jovem piloto, Álvaro Broilo, então, pela merecida moção de aplauso do meu colega Argídio Schmitz, ao qual subscrevo. Então, Álvaro já se destaca aí há muito tempo, pela que a gente ouviu aí na apresentação do colega, né? Então, representa o talento, né? Dedicação e disciplina.
principalmente a disciplina, né? Eu fui professor de jiu-jitsu, dei aula para criança, então sei que uma disciplina ela é importante em tudo, né, Álvaro? Então aqui, nosso município só tem a te elogiar, e eu sou um incentivador dessas moções, né? Porque como vereador eleito, levantando a bandeira do esporte, então sempre defendi e levantei essa bandeira. Fui muito feliz, fico muito feliz em ver atletas da nossa cidade aqui sendo reconhecidos pelos seus resultados. Então, o esporte transforma as vidas, né? Então, a gente fica sempre... bom, eu não posso nem falar muito do esporte, né? Porque eu chego a me emocionar, né? Então, isso serve para qualquer idade, não quer dizer o mais jovem, né? E a gente vê 67 anos aí na corrida ainda, né? Sendo campeão. Então, fica aqui o meu reconhecimento, o meu aplauso e que continue levando o nome de Farroupilha aí para muitos lugares. É isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Cino Monteiro. Passo a palavra ao vereador Clemente Valandro. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, Adamati aqui presente, Rádio Miriam, família Benacchio, Pascoal, que está aqui presente também, todos os assessores da nossa casa e todos os que nos acompanham em suas residências. Se deixei alguém fora, sintam-se todos cumprimentados. Seu Álvaro, Alvarito, né? Para começar, os nossos parabéns pelas tuas conquistas. A gente sabe, acompanhou um pouco a tua trajetória, praticamente vizinhos de terra, né? São Miguel e São Roque fazem vizinhanças, né? Mas, Álvaro, o que eu quero dizer para vocês, vereadores, que para uma pessoa chegar aonde esse nosso amigo Alvarito Broilo chegou, não é tão fácil assim. As pessoas às vezes vejam as conquistas, né, Álvaro? E parece que são fáceis, né? Só que por trás disso tem uma vida inteira de esforço, de trabalho, dedicação. Quantas noites sem dormir, né, Álvaro? Quantos sábados, quantos domingos que você deixou de participar ou passear lá com a tua família para te dedicar ao teu trabalho até chegar a essas conquistas. A gente sabe disso porque todas as pessoas praticamente, tanto no esporte quanto na sua vida profissional ou tanto em qualquer coisa, quando chega num nível como você chegou, com tantas conquistas, não é fácil. Você às vezes tem que deixar, como eu já falei, a família, a sociedade, as festas, para se dedicar no seu trabalho, nas suas conquistas. Então, Álvaro, eu quero aqui deixar parabéns para ti, parabéns para tua família, parabéns a esse apoio que tu tem da tua família, e que aquele motor que tu me comprou lá, bota ele a trabalhar, quem sabe ele conquista alguma coisa também. Obrigado, Álvaro, parabéns Schmitz, por essa moção que você escolheu aqui para nós parabenizar hoje você. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Clemente Valandro. Passa a palavra ao vereador Roque Cervenini. Seu Álvaro, parabéns ao senhor, sua família, os seus amigos, seus parceiros de caminhada, de esporte. Parabéns ao vereador Argide por propor essa homenagem aos amantes do esporte, aí o Silo, que trabalhou na Secretaria de Esporte, o Juliano também, o Joel, que gosta muito de jogar bola também, tem um baixo desempenho, mas gosta de jogar. Seu Álvaro, as pessoas não desistem, insistem, persistem e vencem. Não há outra fórmula, não cai nada do céu a não ser chuva. Se tu não tem uma metodologia de vida, de trabalho, de continuidade, de sequencializar as tuas ações, você não vai ter sucesso. Então, às vezes é fácil você olhar, o cara lá o cara é de sorte, o cara é arrojado, mas por trás disso, como alguém falou aqui, acho que foi o Valandro, ficou noites sem dormir, construindo seu carro, pensando, matutando, vendo como é que se comportam as pistas, os seus adversários, como é que pode deixar o teu motor mais arrojado.
compartilhando com a família e às vezes conversando com alguém que, se conversar comigo, vai jogar a conversa fora porque eu não entendo nada. Mas precisa conversar com alguém às vezes para trocar uma ideia, uma opinião. Eu imagino que vocês têm uma equipe, têm um time que se reúne, troca ideias, informações, porque eu acho que todos que conseguem ouvir o outro lado conseguem construir melhor a sua trajetória, ouvindo, né? Ouve, pensa e depois fala, né? Que eu dizia aqui algum tempo atrás que conhecimento é muito diferente de informação. Informação, você pega aqui, ó, tem uma tela infinita aqui, te dá informações a todo momento, mas isso não é conhecimento. Conhecimento é aquilo que se transmite através das tuas ações práticas, do dia a dia, com os teus amigos, com os teus colegas. E amigos não são aqueles que te convidam para o churrasco. Amigos são aqueles que vibram quando tu sai vitorioso, que se alegram com a tua vitória. Esses são teus amigos, que te propõem homenagem. Esses são teus amigos, a tua família. Então, parabéns. Continua levando o nome da nossa cidade com a tua Caravan 31, famosa. Parabéns. Obrigado, vereador Roque Cervenini. E passo a palavra ao vereador Joel Corrêa. Boa noite novamente, então. Parabenizar agora sim, né, o seu Álvaro aí, parabéns, 67 anos, com esse alto desempenho aí nas pistas, e olhando os vídeos aqui, vi algumas fotos ali, foram várias etapas, várias categorias, né, seu Álvaro, e uma coisa que me chama a atenção ali, que eu vi que tem até fotos ali, eu tenho a certeza que o senhor sempre esteve com isso aqui, né, com este apoio, que é a sua família, os seus amigos, e é isso que é o mais importante, eu acho, que para o senhor, né, esse apoio, porque aos 67 anos, o senhor já deve ter pensado diversas vezes, vou desistir, de repente vou largar, mas aí o senhor olha ali, tem um apoio, isso que é legal, é o bacana, né? Claro, todas as palavras que foram faladas aqui, que incentivam, mas muito importante isso, o apoio da família, dos amigos, que nem o vereador Roque falou que deve ter um time grande aí com o senhor para estar ajudando, né? Mexer nos motores ali, mas que legal, seu Álvaro, é parabenizar mesmo, parabenizar o Argídio por essa moção, muito bacana, não conhecia ainda, acabei de dar uma olhada no Instagram ali, seguir também, falei que legal ver os vídeos, vou dar mais uma olhada depois, acompanhar mais a fundo aí o teu desempenho, o seu trabalho, e dizer que novamente que estamos à disposição, né? Assim como o colega Argídio, que o senhor precisar e de repente um apoio, um incentivo na nossa casa, aqui a gente está à disposição. Então, parabéns, seu Álvaro, a toda a sua família, aos amigos, e continue essa pessoa aí grandiosa nas pistas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Joel Corrêa. Passo a palavra ao vereador Juliano Balgarten. Bem, em breve, cumprimentar o seu Álvaro, não conheci o senhor e muito menos a sua história ali que foi apresentada pelo Schmitz, né? Parabéns, Schmitz, pela proposição. Cumprimentar toda a família, os amigos, enfim. Isso só nos mostra uma coisa. Aliás, é mais um dos exemplos. Idade não é sinônimo de não querer. Idade não tem... Quem quer, vai atrás. Né? E quando a gente vê um farroupilhense superando vários obstáculos, levando adiante o esporte e acima de tudo, né, nossa terra. Então, só tenho a dizer parabéns. Importante que a gente saiba isso, né? Porque olha quantos talentos a nossa cidade tem. Tem muitos. Porque muitas vezes a gente fala só do trabalho. Farroupilha tem trabalho, porque o trabalho. Mas tem trabalho, mas tem tantas outras coisas e a gente precisa valorizar tudo. Então, parabéns e peço ao proponente para subscrever a presente moção. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra ao vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo a todos novamente. Álvaro, parabéns pela tua trajetória. Né? Isso se dá em função dessa equipe que tu tem, né? Dos amigos, da família. E aqui eu quero fazer uma saudação ao Paulo, ao Valmórbida, ao Remo Pascoal, à família Benac e os demais componentes, também a Esther, que a Esther parece que ela faz
a divulgação, né, do teu trabalho em si nas redes sociais. E parabéns pela Caravan 31, uma cor bonita, uma cor laranja chamativa. E aqui eu quero me somar à fala dos demais colegas em si e dizer, tu teve uma trajetória anterior, deu uma parada e posteriormente tu voltou. Isso quer dizer que tu ama literalmente o que tu faz. Então, parabéns por esta moção, colega vereador Argídio, e também parabéns a ti pelas conquistas. E só para contemplar e encerrar, muitas pessoas não conheciam o Álvaro em si, mas essa tua retomada talvez não tinham o conhecimento. E aqui eu quero parabenizar também pela quantidade de seguidores, são quase 65 mil seguidores no Instagram. Então, parabéns, sucesso e conte conosco no que a gente possa contribuir. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jorge Sense. Coloco em votação a moção número 23/2026. Ok. Aprovado por todos os senhores vereadores. Quero convidar nesse momento, então, o senhor Álvaro Broilo, para que a gente possa fazer um registro aqui, uma foto, né, registrar com os vereadores, juntamente com o vereador Schmitz, que homenageou. Quiser trazer também a sua família, fique à vontade para compartilhar esse momento aí com seus convidados também. Obrigado, seu Álvaro. Obrigado a todos. Quero convidar então os vereadores para retomar os seus lugares. Nós encerramos o espaço das moções e passamos então ao espaço de comunicação de lideranças pelo tempo de até 3 minutos para a manifestação sobre ações da bancada, o bloco parlamentar. Com a palavra o líder de bancada, com a palavra o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, nós assistimos agora, nesses últimos dias, a partida do último tronco missioneiro, Pedro Hortaça, que esteve aqui em Farroupilha por diversas vezes, na Semana Farroupilha. Pedro Hortaça que cantou com o Rio Grande, cantou para o Rio Grande e que cantou o Rio Grande. Dizia o Pedro Hortaça, queira Deus que eu cruze o mundo sem nunca negar meu chão. Pedro Hortaça sempre teve uma identidade muito forte com os povos originários da etnia Guarani. E junto com Jaime Caetano Brau, Senair Maicá, Noel Guarani, formavam os troncos missioneiros. E Pedro Hortaça se foi. Eu acho que se vai uma lenda do Rio Grande. Apenas fazendo essa pequena referência em nome da nossa tradição gaúcha. Senhor presidente, eu quero abordar um tema aqui bastante conhecido já e bastante falado, que é a questão dos golpes. Tem o golpe do falso advogado, que é o mais famoso que tem por aí. Mas agora tem um outro golpe sendo aplicado, que é o golpe do pedágio digital. Não tinha ouvido alguém comentar sobre esse golpe. Você recebe um e-mail dizendo que você tem uma multa em razão de não ter pago o pedágio Free Flow,
e que você está lá com valor e com 8 pontos na carteira, por exemplo. E você tem urgência para pagar isso aí em 72 horas, sob pena da tua carteira ter problemas ali, enfim, né, suspensa. E pede para você clicar e, enfim, se comunicar para regularizar a situação. E a partir do momento que você faz esse comunicado, você vai cair num golpe, vai oferecer seus dados, enfim. Então, me parece que sempre os golpistas estão um passo à frente da gente, né? Um passo à frente da lei, sempre criando alternativas. E isso aí é um alerta, porque no mundo digitalizado que a gente vive, que a comunicação é muito rápida, você se comunica instantaneamente, esses golpes prosperam e tem muito resultado disso. Então faço apenas esse alerta aqui nessa fala, que esse golpe agora do pedágio digital é a nova modalidade que deverá começar a chegar nas caixas de e-mails, de mensagens das pessoas, e que a gente tem que ficar alerta. A melhor forma de saber se você tem uma infração é você consultar o sistema oficial do Detran e lá você vai ter as informações. Então era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Passo a palavra ao vereador Clemente Valandro. Boa noite mais uma vez. Roque, eu quero entrar no teu assunto também dos golpes. Eu não sei se alguns vereadores aí também devem ter recebido, não vou falar o candidato, mas candidatos a governo do Estado. Quase entrei no golpe sábado, um candidato a governo do Estado do Rio Grande do Sul, a voz da pessoa, não vou falar se é candidato ou candidata, mas um dos candidatos ali, pré-candidatos, assim, a voz completamente igual, assim, me fazendo um tipo de proposta, e foi indo, sabe, e eu estava dirigindo, cheguei até a estacionar o carro, assim, porque era tão tão real o que essa pessoa estava falando, com o meu nome, tudo, o vereador Valandro, de Farroupilha, e quando cheguei um pouco a avançar mais a conversa, aí começou a me pedir dados, aí eu parei, não. Isso é golpe, sabe? E aí eu disse, não, me liga daqui 5 minutos que eu tô na estrada agora, vou chegar no... Tá, vou te ligar. Questão assim, me ligou de novo, tentando. Aí eu disse assim, vai, pega um outro. Aí me desligou na cara, era golpe. Candidatos a governo do Estado, ligando, mas assim... seriamente falando, casos sérios, era um golpe bem enorme que eu ia entrar. É só avisar a população e os vereadores também que no caso de acontecer isso, cuidado, né? Obrigado, Roque, também por você ter entrado nesse assunto aí. Obrigado, vereador Clemente Valandro. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal, pelo tempo de até 2 minutos para falar de ações de seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. Com a palavra o vereador Juliano Balgarten. Então, uso esse espaço para falar do tema que tem sido o grande protagonista dos nossos debates. Rosi ou Gabriel, coloca no telão o vídeo que eu recebi durante a sessão, na verdade, até que o Gelson passou para o pendrive e foi ali. Isso aí é no loteamento milanês. A cidadã chegou em casa, depois de um dia de trabalho, vai fazer a faxina, vai fazer a limpeza, e aí, olha a água que vem. Essa é a coisa mais comum da rotina do cidadão farroupilense. Inclusive, ela pegou uma jarra... Oi? É o suco da porcaria que a Corsã está fornecendo. É o suco da pouca vergonha. O suco da... crueldade que está sendo feito com a população. Então, nós vamos seguir lutando, cobrando, porque é o que a gente pode fazer. Né? Às vezes não são tão respostas pontuais e assertivas. Às vezes, né, Silo, a gente fica de mãos atadas, mas a gente faz o que pode. E, por fim, também agora há poucos instantes eu recebi a confirmação da Assembleia Legislativa, que foi aprovado na comissão especial
dos serviços públicos do saneamento sob a concessão da Corsã Egea, uma audiência pública a ser realizada de caráter regional no nosso município. Então, que eu já havia falado, e nós já tínhamos feito todo o contato com a deputada Estela Farias, e juntamente lá com a comissão. Então, agora oficialmente foi aprovado, e depois segue o rito aqui. Vamos organizar, convidar toda a comunidade de Farroupilha e os arredores para participar desse debate. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Eu vou continuar nesse assunto da água, presidente, até porque eu estive no PROCON hoje à tarde para ver as devolutivas da Corsã, né, referente às queixas da comunidade, que teve algum aumento no PROCON aí, em função da água colorida que nem a gente está recebendo. Mas já baixou de novo, né? Essa semana aí teve poucas notificações, né? E aí algumas devolutivas ali que eu pude presenciar ali é um copia e cole. Então eles estão usando vários argumentos e estão copiando quase a mesma devolutiva, né? Que a representação apresenta quanto à alteração da coloração, odor da água, bem como interrupções de fornecimento, a companhia esclarece que adotam um rigoroso controle de qualidade em todas as etapas, né? Imagina se não fosse rigoroso, né? Esse controle de qualidade, porque o jeito que chega a água aí nas torneiras do consumidor, e repito, a gente está pagando caro por isso, muito caro, por esse serviço que a Corsã está nos proporcionando, né? Então ainda eles continuam aqui, né, que essa questão do expurgo aí, diretamente no ramal de entrada da unidade consumidora. O serviço, né, por dados técnicos, constataram que a água já está saindo perfeitamente limpa, né? Então sai perfeitamente limpa em algumas horas, depois já volta novamente a estar poluída, né? Então tá complicado da gente, né, até dar algum parecer para a comunidade. A gente fica meio, o vereador não faz nada, o vereador não vai atrás. Não, a gente está fazendo tudo dentro da legalidade, né? Dentro da legalidade, o que se pode fazer, a gente está fazendo e está buscando alternativas. Então eu queria somente deixar registrado esse fato aí. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Passamos ao espaço do presidente. Informo aos nobres pares que após a sessão ordinária, então, teremos a sessão de trabalho na sala de reuniões. Amanhã, quarta-feira, teremos audiência pública às 18 horas, tendo em pauta o PL do Executivo número 11/2026. E também informo que na próxima quinta e sexta-feira não haverá expediente em virtude do feriado de Corpus Christi. Lembrando que o protocolo encerra amanhã às 17 horas. Também quero agradecer as pessoas que estiveram conosco aqui no plenário, também online, os servidores da casa. Quero agradecer também o vereador Roque e o vereador Juliano pelo entendimento da reformulação dos requerimentos, agradecer as pautas aqui que foram colocadas. E quero também afirmar aqui nesta casa, inclusive ao nosso nobre vereador Roque, que aqui não é um lugar de se tolir as ideias, é um lugar de a gente discutir, de a gente amplamente fazer bom debate, e as ideias que temos o entendimento de que são boas, elas avançam, outras não avançam, e assim a gente vai trabalhando, dando oportunidade e trazendo, né, a democracia para esta casa que sempre tem seguido aqui o regimento interno. Muito obrigado a todos. Nada mais a ser tratado nessa noite. Sim. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.